Com alegria e especialmente com a graça de Deus, novamente aqui nos encontramos no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadores e telespectadoras mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quanto é bonito e como é educado os sentimentos de gratidão que deve partir do nosso coração. Infelizmente, também hoje em dia, esse sentimento de gratidão desapareceu em grande parte de muitas pessoas. Nossa gratidão deve voltar-se especialmente à Trindade Santa e Nossa Senhora, especialmente pelo mês de janeiro que tivemos a graça de viver. Quanto é importante sabermos agradecer. Vocês, prezado telespectador, deve lembrar-se daquela passagem onde Cristo Jesus, vieram 10 leprosos, 10 ancianos, ao encontro dele, lemos claramente em São Lucas, e pedindo a cura, porque a lepra, ou seja, a hanseníase, na época não era fácil de ser curada, impossível. E eles então fizeram um encontro, ou melhor, eles se encontravam lá na mata, porque ninguém quer ficar isolado completamente. E eles não podiam ficar na família. O leproso, assim que visse que ele estava com esta enfermidade, ele devia desaparecer do seio da família, deveria procurar refúgio junto com os outros ancianos. E é exatamente, eles se encontravam então na mata e lá viviam, lá se alimentavam. E agora sabe que Jesus Cristo está passando e simplesmente Jesus cura-nos desta enfermidade. E o que é que Jesus faz? Manda que eles se apresentem ao sacerdote do templo de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus os curou. Mas eles deviam agora ter um documento chamado, hoje em dia, ou melhor, na guerra, eu me lembro, na Segunda Guerra Mundial, o papai era delegado, então quantas pessoas que queriam viajar para outros municípios, outros estados, deviam ter um documento chamado, na época, o salvo-conduto. É como uma pessoa que quer viajar para os outros países, hoje em dia é necessário ter o passaporte, ou como todos nós temos também a necessidade de termos a identidade, onde mostra quem nós somos, tem a nossa fotografia, tem a idade de cada um de nós, tem a nossa descendência, onde nós nascemos. E aí então, eles foram, enquanto foram indo ao sumo sacerdote, perceberam que estavam curados. Agora acontece que um deles retornou. Para quê? Para agradecer a Cristo Jesus. Vemos como Cristo Jesus, de propósito, coloca esta passagem da Sagrada Escritura, da gratidão, para que nós nos lembremos sempre de sermos agradecidos. E Jesus então interroga este um: mas vem cá, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Somente você veio para agradecer?
E olha, era uma doença terrível. Quantas pessoas que hoje em dia, quando um médico, por exemplo, faz uma cirurgia maravilhosa e que a pessoa então fica completamente curada, também de câncer, como tantas vezes acontece, como a pessoa deve ficar agradecida a esta médica, a este médico, ao mesmo também os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e enfermeiras, por ter cuidado de você na enfermidade. E esse então voltou para agradecer. Então, o sentimento de gratidão, nós todos deveríamos ter este sentimento, e também, claro, está bem claro na Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 7, versículo 7 seguintes: pedi e recebereis. Peçamos a proteção e a bênção de Deus para esse novo mês, que por certo está sendo um mês maravilhoso, onde muita gente está bem animada, quando tantos já iniciaram as suas aulas, muitos colégios, já em outros estados especialmente, já iniciaram as suas aulas e cursos particulares, e especialmente um grande ânimo com esse novo governo, novo governador. Aliás, rezemos pelo nosso presidente da República para que ele possa recuperar-se o mais rápido possível, para que possa assumir com toda força de vontade, como é o desejo dele. E, aliás, tenho escutado numa rádio que os empresários estão muito animados, muitos empregos estão surgindo. É isso que estava precisando em nossa pátria. Nós sabemos que o Brasil não estava indo bem, e foi bom. Parece que Deus comoveu lá a voz do povo judeu na escravidão, lá no Egito, onde então está bem clara a palavra de Deus. Ouvi o clamor, o grito deste povo, está rezando por mim, pedindo a minha proteção, a minha intervenção, e descerei e ir ao encontro desse povo, e mandou Moisés. Aqui também o povo estava rezando para que o Brasil não entrasse e não continuasse pelo caminho economicamente, ou mesmo eticamente, moralmente também estava decaindo. Não havia mais quase nenhuma autoridade, porque aqueles e aquelas pessoas que tinham o poder na mão, que deviam dar o bom exemplo, não estavam dando. Não todos, é claro, mas muitos deles. É a verdadeira roubalheira, as propinas, os 10%, 5%, 18%, e estão na prisão, claro, e merecidamente, sem dúvida nenhuma, para servir de exemplo para todos. E agora está havendo uma moral, posso dizer, uma ética, está havendo em grande parte, não em tudo. A gente sabe, de vez em quando a Polícia Federal e o Ministério Público está prendendo mais gente que não está agindo como deveriam agir. Estão se apoderando do poder e especialmente do dinheiro público. E esses merecem ser chamados a atenção e mesmo a punição. E nós queremos um Brasil forte, um Brasil bem desenvolvido, onde poderá ser uma grande potência, onde não precisa haver tanta gente ali pedindo esmola, ali na rua, dormindo ao relento. Não é esta a vontade de Deus, muito menos de Jesus Cristo. Então, e procuremos também unirmos-nos aos sentimentos de tantos milhares, porque uma pessoa desaparecida ou uma pessoa que faleceu envolve quantos amigos,
Quantos parentes? Então são milhares e milhares de pessoas que por causa do rompimento desta represa, o que aconteceu foi uma verdadeira tragédia, uma calamidade pública, com prejuízo não somente para os que faleceram, os desaparecidos, mas para a tristeza de todos os familiares, a ecologia, a natureza, toda a natureza, os animais, as plantações, mesmo os que plantavam verdura, então numa situação, foi tudo invadido pela essa lama, e pior que a lama vai invadindo outros rios, acabando com os peixes. É realmente algo triste e que nós devemos procurar continuar rezando. Nós não podemos esquecer essas pessoas. São verdadeiros irmãos nossos que estão passando por esta calamidade. Mais ou menos 130 e poucos já os falecidos e uns 190 e poucos desaparecidos. Que Deus conforte a todas estas pessoas. E aqui, como já falei uma vez, está bem claro, em Mateus capítulo 24, 36, e também São Marcos capítulo 13, versículo 32, onde Cristo Jesus nos previne: estai preparados, porque não sabeis quando virá Cristo nos chamar para a eternidade. Ou, em São Marcos, capítulo 16, capítulo 13, versículo 32, onde nos diz também a palavra de Deus: ninguém sabe nem o dia, nem a hora. E diversos lutaram, se esforçaram, correram, e naquela balbúrdia toda, aquela lama vindo, e conseguiram alguns deles ainda safar-se, ainda não era o momento deles partir desta vida para a eternidade. Continuemos rezando, ainda hoje estava rezando o meu terço, também nessas intenções, pelo eterno descanso das pessoas que partiram desta vida para a eternidade, e para que Deus conforte, anime, console a todos os entes queridos. E também tenho rezado sempre ao Divino Espírito Santo, prezados telespectadores, para que a mensagem de Cristo Jesus atinja todos os telespectadores, não somente atinja o coração, a mente, mas penetre também o coração, para que não aconteça aquilo que nós lemos claramente na palavra de Deus, onde Cristo Jesus diz o quê? Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Cristo Jesus, que sempre nos conduz para o caminho certo. Mas não basta somente ouvir. O importante é seguir. Quantas mães, pais, avós responsáveis que agora já estão prevenindo, já estão dizendo para os seus filhos, para os netos, bisnetos, procurem aproveitar bem o seu estudo desde o início. E o filho ou a filha escutam, por certo, a palavra, mas oxalá todos procurassem realmente vivenciar. Isso que é importante, vivenciar a palavra de Deus. Não basta somente ter a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, mas o importante é seguir a palavra de Deus. E os santos de hoje, Santa Águeda, que santa maravilhosa! Quem lê a vida desta santa, vamos
colocar uma pequena síntese, essa grande jovem. Santa Agnes, São Genuíno, Adelaide, Albino, Ávito, Modesto. Santa Águeda, ela nasceu lá na Sicília, na Itália, e especialmente ela foi assim muito judiada pelos torturadores. Ela passou, aliás, uma jovem maravilhosa, formosa, muito inteligente, mas de uma profunda religiosidade, um grande amor a Cristo Jesus. E por ela não renegar o seguimento a Cristo Jesus, ela foi muito atormentada pelo imperador Décio. Aliás, nasceu em Catânia, na Itália, nasceu esta santa na Catânia, na Sicília, sim, na Sicília e na cidade de Catânia, de família nobre, muito rica, formosíssima, muito inteligente. Era uma jovem que procurava seguir a mensagem de Cristo Jesus. E um moço começou a admirar esta jovem e procurou e a pediu em casamento. E ela se negou. Ela disse, não, eu não estou a fim de me casar, eu estou consagrada a Cristo Jesus. A Ele vou entregar a minha vida e especialmente trabalhando para o bem da comunidade, trabalhando para o bem dos meus semelhantes. Aliás, como existem muitas pessoas hoje em dia, aliás, são 7.600.000 e tantos os brasileiros voluntários, muitos aposentados, aposentadas, mas outros que ainda trabalham, mas que tiram um tempo livre para se dedicar em favor dos seus semelhantes, visitando as pessoas idosas, visitando os hospitais, visitando as casas de repouso, e cada um de nós pode igualmente ser também um voluntário, uma voluntária. Apresente-se lá na sua igreja. Não é preciso ser na igreja católica. Se você for de uma outra denominação religiosa, também todas as demais religiões têm também um trabalho maravilhoso chamado do voluntariado. E ela então recusou o casamento deste jovem e ele a acusou junto ao governador e ao juiz de que ela era cristã. Como o imperador Décio e o juiz eram pagãos e não aceitavam a doutrina de Cristo. Veja só, prezado telespectador, a pessoa que segue a mensagem de Cristo realmente tem vivência, seja a religião que for. Eu sempre tenho dito, não é a religião que salva a pessoa, é a vivência, porque em todas as religiões você encontra verdadeiros tapeadores. Aquilo que Cristo mesmo diz, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Então, é uma verdade. Em todas as religiões existem aqueles que são tapeadores. Esses, por exemplo, as propinas. Quantos deles que um dia foram batizados, tornaram-se cristãos, fizeram a primeira Eucaristia, se confirmaram na fé, sem dúvida nenhuma, iam à missa, iam ao culto, iam à celebração da palavra, mas tudo isso era algo tradicional, simplesmente faziam por fazer, iam à missa de sétimo dia, quem sabe, eram padrinhos ou madrinhas. Bem, não compete a nós julgarmos, nos diz a palavra de Deus, não julgueis e não sereis julgados.
E agora então ela se negou a casar com esse moço e por isso ela foi. O governador simplesmente a chamou para que renunciasse completamente à fé no Cristo Jesus. O que é que ela disse? Ela respondeu ao governador: embora sendo de família rica e nobre, diz ela, tenho a honra e a alegria de ser serva de Cristo Jesus, meu Senhor e Deus. E após passar por tremendas humilhações, torturas, ela foi despida. Que humilhação! É realmente uma humilhação, né? Foi despida e arrastada por cima de cacos de vidros, e ainda mais, e também de brasas acesas, e lhe arrancaram os seios. Imaginou? Arrancar os seios. E Águida disse também ao juiz que mandou que lhe arrancasse os seios. O que é que ela disse para esse juiz ímpio, iníquo? Não te envergonhas, juiz, de mutilar na mulher o que tua mãe te ofereceu para amamentar? Se não fosse o seio de nossa mãe, por exemplo, o que seria da nossa vida? Alguém pode dizer, Padre Pedro, mas a minha mãe não me amamentou. Pois é, porque ela não tinha leite, mas ela adquiriu leite de outra e deram para você. Caso contrário, você não seria a pessoa que você é hoje. Então, especialmente aqui, e diz a tradição que na mesma noite em que lhe arrancaram os seios, veio São Pedro, primeiro Papa, e restituiu. Claro, foi Deus, mas São Pedro, que foi instrumento, então restituiu a ela os seios. E a história conta, veja bem, a história é um fato real, você pode pesquisar, sem dúvida nenhuma. A história conta que no primeiro aniversário da morte de Santa Águeda, deu-se a erupção, ou seja, o vulcão Etna entrou em erupção, largando as cinzas e tal, né? Matando a muitas pessoas. E agora o que acontece? Cristãos e pagãos se uniram com medo, mas muito cheios de veneração a Santa Águeda, tomaram o véu que estava sobre a sepultura de Santa Águeda e o atiraram contra as lavas do vulcão, que imediatamente as lavas pararam, salvando a cidade de Catânia. Nós sabemos que para Deus nada é impossível. Lemos claramente São Lucas, capítulo 1, versículo 37. E o nome da Águeda está também no cânon do missal. Então, você participando da Santa Missa, nas diversas orações, que há diversas orações especiais na Santa Missa, numa delas, na primeira oração, está lá também entre as mártires Santa Águeda, que ela interceda junto de Deus em favor de todos e de cada um de nós. São esses exatamente o nosso pedido. E quanto é importante nós seguirmos sempre a palavra de Cristo Jesus. Também nós vamos deixar o Hospital, o Imperial Hospital de Caridade, especialmente ainda até sábado, às 5 horas,
amanhã às 4 horas, estarei celebrando a Santa Missa lá. Celebrei a missa com a Irmandade, domingo às 8 horas, mas o padre Gervásio Fuch, que estava sendo pároco na comunidade São Francisco Xavier, do Monte Verde, pediu-me: Padre Pedro, o senhor não pode me substituir nessas missas nessa semana, porque ele vai assumir como capelão e como assistente espiritual da Irmandade Senhor dos Passos, agora neste domingo às 8 horas. Então eu disse: não, eu vou. O padre Jair José Pereira, que é o pároco de Coqueiros, onde eu vou colaborar com ele. Não, disse: não tem problema nenhum, Padre Pedro, pode, eu coordeno aqui todo o trabalho. Então, agradeço ao padre Jair José Pereira, aliás, um padre jovem, cheio de vida, de uma grande experiência já, sem dúvida nenhuma, e agradeço também ao padre Gervásio por me substituir. Alguns ficaram, até nos jornais, publicaram: fica Padre Pedro e tal. Mas olha, são 19 anos atendendo pacientes, entrando em diversos UTIs, porque eu, além disso, também atendo ainda outros hospitais, já há 30 anos que eu visito, de vez em quando, nem sempre não dá, eu tenho muitas ocupações, então atendo já o SS Cardio, também diversos anos, o Hospital São Sebastião, fica ao lado do Candário Menino Deus, e também me chamam muitas vezes para o Hospital Bahia Sul. Além disso, eu coordeno a Pastoral Turismo Religioso na Arquidiocese, atendo já 31 anos que eu celebro a Santa Missa, lá no Santuário Santa Paulina. Nesse domingo eu estarei lá a pedido do Padre Napoleão, que é o grande, maravilhoso reitor do santuário, e estarei lá celebrando a Santa Missa, missa essa irradiada pela Rádio Cultura de Florianópolis, pela Rádio Verdival de Tijucas e pela Rádio Divino Oleiro também de Itajaí e de Camboriú. E também eu sou assistente espiritual já há 19 anos e meio desse movimento maravilhoso, Nossa Senhora de Schoenstatt. Fiz parte também, a pedido do governador, da época, a mim, e depois o Luiz Henrique da Silveira, da Secretaria de Desenvolvimento da Grande Florianópolis. Durante 14 anos, reunião mensal com os prefeitos e vereadores. E é bom, sempre é bom a presença do padre. Onde o padre pode estar, sempre é uma presença positiva, sem dúvida nenhuma. Tem então aqui o programa da TV, aliás, já há 14 anos que eu tenho o programa na TV, TV Primer, TV São José, e igualmente, diariamente, a Rádio Guarujá, já há uns 50 anos. Aliás, sou a pessoa mais antiga, sem remuneração nenhuma. O importante é levar a mensagem de Cristo, é evangelizar. Então, eu faço, e além disso, colaboro nas diversas igrejas, quando me convidam, seja no sacramento da administração, do sacramento da penitência, ou seja, da confissão. Agora, o que eu peço, continuem rezando por mim, que eu rezarei também por vocês todos, sem dúvida nenhuma. E posso dizer, trabalhei com muita boa vontade esses anos todos no Imperial Hospital de Caridade. Tenho grande amizade com todos os funcionários. Ainda hoje, 2, 3 pessoas, Padre Pedro, que pena que o senhor vai sair. Mas não, eu vou continuar evangelizando. De vez em quando venho aqui, me dou muito bem com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, ainda ontem, hoje. Ai, Padre Pedro, pois é, o senhor vai nos deixar? Sim,
vou deixar, mas retornarei e continuarei trabalhando em outros hospitais. Quem quiser evangelizar, quem quiser levar a palavra de Deus, pode fazer em qualquer lugar. Isso que eu vou continuar. Aliás, o nosso coração deve ser bom em todo e qualquer recanto, em qualquer lugar. Que as bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora continuem bem presentes, confortando a todas as pessoas entristecidas, especialmente da tragédia, especialmente escutei também em Paris a morte. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe orientar sempre e mostrar o caminho certo. E agora a bênção da saúde, a bênção também da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome essa água com muita fé e você verá o grande bem que lhe fará. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Julinhares, passando por aqui para convidar você para acessar o site da Primer TV e acompanhe a nossa programação em tempo real, primertv.com.br.